Olá, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula de introdução à profecia no livro de Daniel, aula de número 4. Meu nome é Kleber Ramos, estaremos juntos em mais essa aula no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Juiz de Fora, o IBADEJUF. Estaremos então com os irmãos, lembrando a você, aluno do IBADEJUF, aluna, ou até você que tem estado conosco neste dia, neste momento, nesta hora, que você possa curtir o nosso conteúdo, possa indicar o canal do IBADEJUF no YouTube, IBADEJUF para seus amigos, companheiros, colegas de igreja, para que todos nós possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Continue orando por nós, e o Senhor vai continuar nos abençoando, querendo Deus, para a glória do Senhor, até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, estaremos dando continuidade na aula de número 4. Antes de podermos falar alguma coisa a mais sobre esse assunto, gostaria de recomendar para os irmãos alguns livros importantes de sugestão para os irmãos no estudo do livro de Daniel, Introdução à Profecia. Primeiro vamos mostrar aqui Daniel, versículo por versículo. Pastor Severino Pedro da Silva, já de saudosa memória, livro editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, excelente livro excelente de consulta. Os irmãos vão poder aprender bastante coisas sobre o livro de Daniel. E esse também extraordinário livro, tudo também, saudoso pastor Antônio Gilberto, Daniel e Apocalipse, também da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Daniel e Apocalipse. É um compêndio que junta Daniel e Apocalipse. Creio que será uma bênção se os irmãos puderem adquirir e estudar também, junto com o material, a nossa apostila do IBADEJUF, Introdução à Profecia, Daniel, de autoria do nosso pastor Samuel Lopes da Silva, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Missões Juiz de Fora, também diretor, presidente do IBADEJUF. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade então à nossa aula. Hoje estaremos estudando um pouco de Daniel capítulo 4 e no capítulo 5. Querendo Deus, também vamos dar uma olhadinha no capítulo 6. Estaremos encerrando aqui aquela parte mais histórica, do livro de Daniel, contando alguns episódios da vida deste servo de Deus e daqueles que estavam envolvidos também com ele, como nesse caso do capítulo 4, que vai falar sobre o orgulho político castigado, episódio que ocorreu na vida do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que é um dos personagens desse livro, rei Nabucodonosor. Se você notar e prestar atenção, eu tenho certeza que você notou e prestou atenção nisso, o rei Nabucodonosor é meio pêndulo, né? Tem hora que ele está elogiando a Deus, tem hora que ele está se rebelando contra Deus. Então ele está como o pastor Samuel diz, né? O crente pêndulo, perdão, pequei. Então é interessante isso na vida desse rei, o rei Nabucodonosor. E aqui no capítulo 4, nós vemos aqui uma imagem ilustrativa que eu tenho colocado aí para os irmãos, né? O resumo do capítulo é o orgulho político castigado, o orgulho de Nabucodonosor, desse rei poderoso, que se exalta. Esse orgulho está lá no capítulo 4. Então você vê o rei Nabucodonosor, numa imagem ilustrativa, tá, meus irmãos? Ilustrativa, ele como um animal, né, comendo capim, comendo grama e se rastejando no chão, como um animal irracional, porque ele perdera o seu juízo, o seu bom senso, o seu juízo, e viveu como um animal, fato que é relatado no capítulo 4. Depois ele volta ao juízo, ele reconhece isso, tanto que esta história, no capítulo 4,
começa no versículo 1 dizendo que ele, o Nabucodonosor, manda um edito, uma carta a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. A paz seja multiplicada. Daniel capítulo 4, versículo 1. No versículo 2 ele coloca: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, aquilo que ele tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Aí ele conta, no versículo 4, que ele estava sossegado na sua casa, florescente no seu palácio, onde ele tem um sonho que se espantou. E as imaginações da sua cabeça e visões da sua cabeça perturbaram. Por mim se fez, pois, um decreto, pelo qual foram introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Daniel capítulo 4, versículo 7 diz: então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, versículo 8, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Olha aí, mais uma vez, Daniel aparecendo como alguém usado por Deus no reino de Babilônia para poder interpretar para o rei um sonho que novamente ele teve, O rei para ter sonho é esse, Nabucodonosor. Então ele tem mais esse sonho e Daniel mais uma vez é chamado. Os irmãos vão lembrar que em alguns vídeos anteriores nós temos falado que os nomes babilônicos dos servos de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram mudados para nomes hebreus, judaicos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram mudados para nomes babilônicos. Daniel, Beltesazar e os outros companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, no versículo 9, ele continua: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos, e em nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, passaremos rapidamente a estas considerações sobre esse capítulo. Primeiro, ele está aqui enaltecendo a importância de Deus na vida dele, Ele reconhece que toda autoridade vem de Deus. Ele reconhece que a grandeza vem de Deus, Versículos 2 e 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O sentido de eterno, E o seu domínio de geração em geração. Ele reconhece que toda autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz que toda autoridade provém de Deus. E não há autoridade que não seja ordenada por Deus. Ou seja, todas as autoridades vêm do Senhor. E para nós cristãos é importante entender e compreender isso. Porque às vezes a gente pensa assim, aquela autoridade que está lá não é permissão de Deus. Não, é permissão de Deus. A gente tem as nossas opiniões, como ser político, como cidadão, como aquele que exerce cidadania, podemos votar, ser votado, escolher, ter posições, mas devemos entender e compreender que aquele que está no governo está lá por permissão de Deus. Então, Romanos 13, 1 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem estarão sobre si mesmos a condenação. No versículo 2. Então, toda autoridade vem de Deus. Então, se politicamente não estamos convergindo com alguma autoridade, devemos entender e compreender que ela está lá por permissão de Deus. Nossa missão, nosso dever é orar, clamar, interceder, pedir a Deus por elas. Porque é bom e agradável que nós façamos isso. Que façamos orações, deprecações,
pelos reis, pelos que estão em eminência, porque isto é bom e agradável diante de Deus, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha aí, meus irmãos, o conceito de Daniel. 3 vezes Nabucodonosor afirma que Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Esse conceito, esse testemunho que Daniel dava diante da corte babilônica, demonstrava que ele era um cara crente, né? Nabucodonosor entendia e compreendia. Esse cara tem o espírito dos deuses santos. Era uma linguagem mundana, né? Mas ele estava querendo dizer assim, esse cara tem o Espírito Santo, ele tem um espírito diferente, ele é diferente, ele resplandece, ele é luz. Se fosse um crente, ele ia dizer, esse homem é profeta. Então esse rei, Daniel tem um grande conceito diante desse rei. Se esse rei fosse crente, então diria, né, que o profeta era cheio do Espírito Santo. Esse crente não sabe falar a linguagem de Sião, né? Não compreende, não entende a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia, a linguagem de Sião. Vamos continuar mais um pouco, meus irmãos. Então, no versículo 10, nós vemos que as visões que Nabucodonosor tivera estavam relatando que ele vira uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. A árvore, nas escrituras, é uma figura comum para representar o ser humano. Algumas passagens aí que demonstram isso, não estaremos lendo no momento, mas você pode ler com calma. Então, a árvore na Bíblia tem também o significado de representar o ser humano. Então, ele está vendo uma árvore. A Bíblia fala que o justo é comparado à árvore, né? Em alguns momentos, em algumas lições importantes. O Salmo 1, por exemplo, nos fala sobre isso, né? Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia. Salmos, os cânticos da Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmos, diz, ó, o salvo, o crente, o varão, ele é como a árvore plantada, versículo 3, Salmo 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o justo é comparado à árvore. Isso resulta em algumas lições importantes, né? Fala do terno cuidado de Deus, assim como a árvore que está plantada junto aos ribeiros de água tem o seu cuidado pelo Criador, também o justo tem cuidado pelo seu Criador. Aí se fala do justo como uma árvore plantada. Há uma diferença entre uma árvore que foi plantada e outra que nasceu por si mesma. Ou seja, uma árvore plantada foi plantada por alguém que tem um cuidado, que tem todo um esmero, que tem toda uma consideração em fazer com que esta árvore cresça, produza. Então isso é interessante, é uma visão muito boa que o Salmo 1 nos mostra. Também tem o sentido de uma árvore frutífera de boa qualidade. Pode voltar ao estado selvagem por falta de cuidado. Olha só, uma árvore frutífera de boa qualidade pode voltar ao estado selvagem por falta de cuidado. Isso é uma lição importante. A árvore, se não é bem cuidada, ela volta ao estado selvagem, ela fica feia, fica improdutiva e pode até secar, né? Morrer. Uma árvore só dá fruto depois que cresce, uma vez desenvolvida. Então, a gente também, como árvores plantadas junto ao rio de Deus, devemos produzir frutos com desenvolvimento espiritual, com desenvolvimento na nossa vida cristã. Então, algumas lições importantes do justo comparado à árvore. Mas, meus irmãos, vamos voltar aqui ao texto de Daniel, capítulo 4, que ele relata no versículo 13, o Nabucodonosor. Estava vendo isso nas minhas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Por certo, isso é um dos anjos, né? Um vigia, um santo, um anjo, que descia
do céu. E ele tinha uma missão, né? Ele vem para dar uma sentença contra o rei Nabucodonosor, por certo, pela arrogância, pela prepotência, pela arrogância que o rei demonstrava no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atividades. A interpretação, então, do sonho por Daniel. Daniel, então, mais uma vez é convidado a interpretar esse sonho. Então, Nabucodonosor conta o sonho a partir do versículo 5, e ele vai até o versículo 17, e ele contando o sonho de como houvera recebido esse sonho. Versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora. Versículo 19 diz, e os seus pensamentos o perturbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, que é Daniel, e disse, Senhor meu, o sonho, sonho que o Senhor sonhou, seja contra todos os que têm ódio a ti. É a sua interpretação para os seus inimigos. Porque, na realidade, a interpretação que Daniel recebera de Deus não era boa para Nabucodonosor, né? Não era boa, não. Mas Daniel, como profeta verdadeiro, deveria falar a palavra de Deus de maneira correta e certa. Então, ele diz que a árvore que ele viu, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo do qual moravam todos os animais do campo, em cujas ramos habitavam as aves do céu. Daniel diz, és tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que o rei viu, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo, que seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, ó rei. Então Daniel explica e diz que a interpretação é que Nabucodonosor será tirado entre os homens, sua morada será com os animais do campo, e Deus fará com que ele coma erva como os bois, que ele seja molhado como o orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Então, meus irmãos, Nabucodonosor vai ter mais uma lição importante para reconhecer e entender que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Talvez esse seja um dos temas principais, se não o principal do livro de Daniel. Deus tem um domínio, o Altíssimo é Deus, ele tem domínio sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer. Interessante, né? É isso que Deus faz. Deus domina sobre os homens. Ele domina sobre toda a humanidade. E ele dá esse poder temporal aos homens a quem ele quer. Então ele continua falando, né, no versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, teu reino se voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então Deus está dando uma lição para Nabucodonosor. Nabucodonosor se agigantou, se arvorou como alguém insubstituível, alguém extremamente poderoso,
alguém incomparável, mas Deus mandou, vai dar uma lição nele. Como no popular, né? Baixa a tua bola, meu filho. Vai acontecer isso, você vai rastejar como um animal no campo, vai comer ervas como os animais, vai rastejar, a chuva vai cair sobre si, o orvalho, você vai ficar por um tempo desorientado, sem juízo normal, vivendo como animal, até que vai ter um tempo em que Deus vai fazer você voltar ao estado normal. Olha como Deus faz, né? Deus pode fazer isso, meus irmãos. Deus pode dar ao homem um tempo para que ele entenda, compreenda que Deus é quem governa, que Deus é o Senhor. Então, Deus dá tempos ou períodos para o homem se arrepender, para o homem se consertar, para o homem se voltar para Deus, para o homem se arrepender. Então, no versículo 29 diz que Deus deu um tempo para ele, né? Ao cabo de 12 meses. Deus ainda deu um tempo para que ele pudesse, quem sabe, né, se arrepender e pedir perdão e fazer como o rei Ezequias, que na sua cama virou para a parede, chorou e orou, e ele teve a vida prolongada, mas Nabucodonosor não entendeu assim, não compreendeu assim, e relatou o texto bíblico no versículo 30, que ele falou e disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Olha só, ainda estava a boca dele, as palavras na boca dele falando isso. Não é esta a minha grande Babilônia que eu fiz com o meu poder, com a minha magnificência, para a glória da minha magnificência. Ainda estava na palavra da boca quando caiu uma voz do céu. Interessante, né? Quando a Bíblia nos mostra aí caiu uma voz do céu, caiu o Espírito Santo. É algo assim tenso, né? Caiu, algo repentino, intenso, forte. Caiu o Espírito Santo. Aqui no caso, caiu a palavra, caiu uma voz do céu. Foi uma palavra, né? A ti se diz, ó, Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha só, que forte. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Fatião comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. O texto bíblico diz que na mesma hora, versículo 33 de Daniel, capítulo 4, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as pernas da águia, as suas unhas como a das aves. Quer dizer, ele virou um animal, né? Ele não tomava banho, a unha cresceu, o pelo cresceu, se alimentava comendo ervas, comendo mato, no meio do campo, não vivia no palácio, vivia como um animal. Mas no versículo 34, Deus deu um fim àquele período de teste, de provação, ou de colocar Nabucodonosor no devido lugar. Deus deu um fim a isso. Versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, aquele período de 7 tempos, né, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e cujo reino é de geração em geração. Versículo 36 diz: no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-se a vir a minha majestade e o meu resplendor. Interessante, né, meus irmãos?
olha o que ocorre com este rei. Ele tem um sonho interpretado por Daniel, o sonho se cumpre, mas Deus deu até um tempo, 12 meses, um ano, para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse para Deus, como Deus fez com o governador Félix, lá em Atos capítulo 24, versículos 27. Deu 2 anos para ele lá estar ouvindo o apóstolo Paulo. Pelos antediluvianos, Deus deu aos antediluvianos período para que eles pudessem também se voltar para Deus. E Deus dá para nós um tempo para a gente se arrepender. Um tempo para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. Qual é esse tempo? A gente não sabe. Deus tem um plano em cada criatura, mas Ele dá tempo aos homens para se arrepender. E o que nós devemos fazer com isso? Ouvir a voz do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nabucodonosor não fez assim, e sobre ele se cumpriu esta profecia de Daniel. Vamos continuar aí. Olha aí no capítulo 4, versículo 30, a arrogância dele. Olha, ele se achava poderoso, o sustentador de Babilônia, aquele que fez a Babilônia. E, na verdade, a Babilônia era potentosa, poderosa, a joia dos reinos, gloriosa, orgulho dos caldeus. Uma guerra, uma cidade que dificilmente era conquistada, era considerada uma cidade simplesmente inconquistável nos tempos antigos. Mas nada é maior do que Deus. Deus nos fala a sua palavra. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então a gente deve dar glória a Deus. A minha glória, ele fala em Isaías, a outra não darei, nem meu louvor às imagens da escultura. Então quando o homem quer tirar a glória de Deus, quer tomar para si a glória, ele dá com os burros na água, meus irmãos. A realidade toda é essa. Vamos continuar aí. Com o seu orgulho, o orgulho do rei Nabucodonosor caiu por terra. Deus fez ele como um animal, até que ele reconhecesse que Deus é quem domina. No versículo 35, Nabucodonosor reconhece, né? Ele tem a arrogância, o orgulho pessoal, político, minha grande Babilônia, é o meu poder que fez isso, a minha força, a minha glória, o meu poder que fez isso para a minha glória. Mas no versículo 35, ele volta, né? É o pêndulo, né? Perdão, pequei, ele volta de novo ao estado perfeito, ao juízo. Ele reconhece no versículo 35, olha. E todos os moradores da terra são reputados em nada, inclusive ele, né? E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Que frase interessante, né? Segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos, ou com o exército do céu e os moradores da terra. Para Deus é indiferente operar com o exército do céu ou com seres humanos. O exército do céu simbolizando os anjos, ou com seres humanos. Deus opera e faz como quer, quando quer, com quem quer, usa quem quer e na hora que quer. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, tivemos essa lição maravilhosa no capítulo 4. No capítulo 5, outro rei também que desafiou a Deus, que se insurgiu e se rebelou, o profanou os objetos sagrados do Senhor, também tem uma lição dura, uma dura lição, uma dura prova. Esse rei é o rei Belsazar. O rei Belsazar. Aí a gente vê também nessa imagem do capítulo 5, ou que representa uma figura, que representa um episódio do capítulo 5,
Famoso episódio da mão misteriosa. Olha a mão misteriosa aí escrevendo, né? Um escrito importante lá na parede, lá do Palácio Real, lá dos aposentos, do local onde estava sendo feita um banquete extraordinário, um banquete com os utensílios do templo, de uma maneira assim profana, debochada das coisas de Deus, uma festa ímpia, né? Uma festa em que eles estavam debochando, talvez desprezando os utensílios lá do templo sagrado. E aqui a gente vê essa figura. Deus colocou lá um dizer lá contra o rei Belsazar. Eles haviam, uma certa noite, feito um grande banquete, o capítulo 5 nos mostra isso. Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000. Você sabe, né? O vinho é bebida forte, que desnorteia o homem, que faz o homem perder a noção, perder o juízo. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro. Olha aí, ó, representar os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, seus grandes, suas mulheres concubinas. Então trouxeram aqueles utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, beberam neles, as mulheres, os grandes, as concubinas, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, aos deuses deles, mas aí veio o juízo de Deus. Irmãos, é importante notar isso. Não devemos profanar as coisas de Deus. As coisas de Deus são muito sérias. Quem profana as coisas de Deus, profana o próprio Deus. Quem se levanta contra as coisas de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Então aqui Belsazar comete esse erro gravíssimo. Se levanta ou profana as coisas de Deus. Na mesma hora, olha aí, aparece uma mão. Versículo 5, Daniel capítulo 5 diz: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem. Parece as mãos e os dedos, logicamente. E os dedos lá estavam escrevendo, defronte do castiçal, de frente lá de alguns dos castiçais, lá, ou do castiçal, na estucada parede do Palácio Real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então não era uma mão de um homem, era uma mão de Deus, uma mão divina, uma mão do céu. Uma mão extraordinária, que apareceu de repente e começou a escrever lá. Mene, Mene, Tekel e Parsim, que são palavras, provavelmente em persa, né? Que estavam lá com um significado importante. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Isto é, Deus contou o número de dias do reino e destruiu. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Diante da justiça divina, este reino não teve qualquer peso. Pérez, na escritura da parede apareceu o plural Parsim, né? Na interpretação, Daniel usou o singular Pérez. No versículo 25 da Almeida Revista Corrigida, né, temos o Farsim. O U corresponde à nossa conjunção E, e Farsim. É uma variante de Parsim, né? São palavras da língua hebraica, que é muito próximo da língua aramaica, perdão, que é muito próxima da hebraica. Tem o sentido de dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Lembra lá, quando nós estudamos a grande estátua do capítulo 2, em que Nabucodonosor tiver o sonho, né? E uma grande estátua com a cabeça de ouro, com o ventre, com os braços e o peito de prata. É esse aí o Império Medo-Persa.
que está sendo passado da cabeça de ouro de Babilônia, Belsazar é Babilônia, e agora Deus está passando para o Império Medo-Persa. Interessante, né, meus irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. Então, aí no capítulo 5, Daniel é mais uma vez instrumento de Deus para trazer esta revelação de que Deus julga as ações dos homens, de todos os governantes que se rebelam contra Deus, que profanam a Deus, que se rebelam contra os mandamentos do Senhor. Mais dia, menos dia, o juízo vem, gente. Isso é lição para nós. Se você vê um governante, alguém na terra, debochando de Deus, falando contra Deus ou contra o Senhor, saiba, tudo que o homem semear, isso também colherá. É a lei da semeadura, a lei bíblica. Tudo que o homem semear, isso colherá. Semeia o bem, colhe o bem. Semeia o mal, colhe o mal. É a lei da semeadura, a lei bíblica. Como eu costumo dizer, é batata. Vai acontecer. Mais dia ou menos dia. Deus não é injusto para esquecer a obra do crente e também Deus não é injusto para esquecer a maldade dos homens. Deus vai punir a maldade dos homens. Agora, se arrependerem, claro, vai haver o perdão. Mas se não, vai haver o juízo de Deus. Então, meus irmãos, o capítulo 5 vai falar sobre isso, né? Falamos já de maneira resumida. Então, o capítulo 5 estuda esse episódio aí que ocorre no reino de Belsazar, na época lá de Daniel. Então, a gente pode estudar isso à luz lá do contexto de Isaías 21, versículos 1 a 9. Como Deus sempre prevê todas as coisas e elas ocorrem e acontecem. Deus exaltou Babilônia, mas Babilônia também seria humilhada, seria subjugada, seria o seu reino passado a outro reino. E isso aconteceu. Exatamente como a Bíblia prediz. Bendito seja o nome do Senhor. Aí vemos aí que na época desse acontecimento, provavelmente Daniel tinha cerca de 80 anos de idade, para fins de noção de tempo, né? O rei Belsazar era como um corregente com seu pai Nabonido. Daí a frase terceiro dominador do reino, em alguns versículos, né? A sala do banquete de Belsazar, mencionado no versículo 1, a arqueologia chegou a escavar e sabe-se que agora mediu 19 por 53 metros, uma sala grande, né, para muitas pessoas, e que Deus, na mesma hora que a medida da iniquidade estava cheia, quando o copo da iniquidade se encheu, chegou ao seu limite, seu juízo foi repentino. Com isso combina a expressão na mesma noite, né? Na mesma hora, na mesma noite, em referência à morte de Belsazar, no versículo 30. Porque é interessante, né? Deus julgou, Deus falou contra Belsazar, e no versículo 30 diz que naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Naquela mesma noite, ele foi morto. Olha só, e Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Naquela mesma noite em que ele se levantou contra Deus, profanando os utensílios da casa de Deus, naquela mesma noite veio o juízo repentino de Deus. Naquela noite ele foi morto e Dário o Medo tomou o poder de Babilônia e passou a ser o governante de todo aquele grande império. De Deus é assim, pode demorar ou pode ser repentino, mas que ele vem, vem. Isso é certo, meus irmãos. Vamos continuar aqui mais um pouco. Mesmo com a idade avançada, olha aí, Daniel estava sempre disposto a servir ao próximo, né? Não é admirar que ele tivesse uma vida prolongada, colhendo assim os frutos que sempre semearam. Olha a coragem e a autoridade espiritual de Daniel, que é destacado nos versículos 18 a 23. Com a autoridade divina, Daniel expôs ao rei sua situação espiritual,
a sua arrogância, altivez, impiedade. Deus dera ao rei a oportunidade, mas ele a ignorara atrevidamente. A gente vai ler lá em capítulo 5, versículos 18 a 23 de Daniel. Você pode ler com mais calma aí em casa. O letreiro escrito pelo dedo de Deus. Olha só, Deus escreveu aqui uma palavra ou palavras para o homem. Mene, mene, tekel e parsim. Deus estava então julgando aquele grande reino. Olha aí. Mene, mene, tekel. Claro que isso aqui é uma imagem meramente ilustrativa, né, meus irmãos? Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, contou Deus os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido, ou parsim, né? E entregue aos medos e aos persas. É assim que ocorre. Deus fala, Deus cumpre, Deus age, meus irmãos. Deus faz. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Deus contou o número de dias do reino e o destruiu. Pesado na balança, foste achado em falta. Como estamos nós, né? Somos pesados na balança, somos achados em falta. Como estamos nós, aplicando a nossa vida, né? Diante da justiça divina, esse reino não teve qualquer peso, o reino de Beltesazar. E o nosso reino, e a nossa vida, e o reino dos homens de hoje em dia, como será? Se Deus fizesse o julgamento hoje, como seria, né? Então, como havíamos falado, na escritura da parede apareceu o plural para sim. Na interpretação, Daniel usou o singular Peres. Na edição revista e corrigida de Almeida, temos o farsim. No versículo 25, o U corresponde à nossa conjunção E. E farsim é uma variante farsim. São palavras da língua aramaica, que é muito próximo da hebraica. Tem um sentido igual. Dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. Portanto, Deus julgou. A Média, então, lutou sobre Dário e a Pérsia sobre Sírio. Esta tomada de Babilônia está também profeticamente descrita em Jeremias, capítulo 51, especialmente nos versículos 30 a 32. Xenofonte, historiador grego, diz que os matadores de Belsazar foram Gobrias e Gádatas. Assim terminou o magnífico Império Babilônico, a cabeça de ouro da estátua, e teve início o Império Medo-Persa. No próximo vídeo a gente vai estar estudando Daniel capítulo 6, também estudando as 70 semanas de Daniel. Nesse momento eu agradeço a Deus pela tua vida. Peço que você continue orando por nós, intercedendo, divulgando e compartilhando esse vídeo, os outros demais vídeos do Ibadejuf, de introdução à profecia de Daniel, e dos outros demais vídeos do Ibadejuf. Para o aluno e aluna do Ibadejuf, que você estude a sua apostila, que você se desenvolva, que você busque conhecer mais e mais a Deus, sabendo que, em primeiro lugar, devemos estudar a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Me despeço nesse momento com a paz do Senhor, agradecendo a você. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.